Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Estante Podcast. Eu sou Lúcio Flávio e hoje eu converso com o senador e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Viana. Carlos, satisfação muito grande recebê-lo aqui. Lúcio, um prazer, viu? Sempre uma alegria vê-lo bem, tranquilo e reencontrando amigos, né? Pois é. Porque tivemos uma trajetória aí nesses últimos anos aí muito próxima, né? Carlos, inclusive a última vez, não que estivemos juntos, né, mas que tivemos uma convivência mais próxima, foi nessa produtora, né, na sua campanha ao governo de Minas. O que mudou de lá para cá? Bem, experiência, né? Aprendizado. Eu na política, como estou em primeiro mandato, não sou um político profissional. Eu vim para a política depois de uma trajetória na área privada, né, graças a Deus, bem sucedida, como empresário, como jornalista, professor universitário. Eu aprendo todos os dias. E para mim é sempre uma experiência. A experiência de candidato a governador foi muito boa. Aprendi muito sobre bastidores, sobre organização, partido, essas coisas. Porque o jornalista, o Lúcio, o jornalista que comenta política, eu hoje posso dizer, não entende nada. Porque a gente avalia só, né, os cenários, assim. Agora, sim, quando a gente está dentro dos acordos, das negociações, é que a gente percebe como que a política tem uma dinâmica muito própria e muito rápida de mudanças e suscetível a acordos que se desfazem com muita rapidez, né? Acho que é típico nosso aqui do Brasil. Eu aprendi muito nesses últimos anos. É um Carlos Viana aqui bem mais experiente politicamente. Mas eu acho que essa sua experiência, né, de área privada e como jornalista também te ajuda muito a entender essas articulações. Sim. Mas você, porque antes, assim, como jornalista, você comenta e vai embora para casa, né? O jornalista fala a bobagem que quiser, fala o que quiser, agora o político não. As falas que a gente tem trazem repercussões, inclusive no meio político. E tem que ser sustentadas. São entendidas como gestos, né? Então, se você fala algo que muitas vezes você está ali tratando de um determinado acordo, dependendo das palavras que você escolher, você coloca em risco aquele acordo. A questão, por exemplo, de partido é algo muito difícil. Você troca, mas aí você é muito criticado. Eu fui muito criticado porque... E troquei. E vou te falar uma coisa: se precisar trocar, troca, porque você veja aí o que aconteceu com os partidos nessa campanha. Né? Gente que não tem a menor afinidade política, de repente se junta numa candidatura que é uma candidatura, né, marionete, vamos dizer assim, e os partidos se vendem com muita rapidez. Então, se você quer manter coerência, você às vezes tem que trocar mesmo. E nesse caso aqui, eu observo que os gestos partidários são muito importantes numa campanha, especialmente majoritário, né? A demonstração de união, de estabilidade, né? Isso tudo é muito explorado pelos adversários políticos. Ah lá, não tem partido, trocou, tirou da presidência. Então, esses meandros, assim, é que a gente tem que aprender, e como jornalista, você não tem esse domínio. Agora eu tenho, né, de saber lidar com... E como ficar longe dos padrinhos e dos caciques políticos. E foi uma campanha bem intensa, né? Foi. Carlos, mas antes de entrar na sua candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte, quero falar um pouco também de sua atuação no Senado. Sim. Porque de lá você ajudou muito a cidade. Sim. Queria que você contasse, para quem não conhece, né, um pouco da sua trajetória profissional. Né? Você começou cedo. Sim. Né? Queria que você relatasse um pouco essa batalha que começou lá atrás. Olha... Eu, às vezes, quando vou responder preencher algum questionário, aí que coloca assim, sua data de nascimento, aí aquela roleta começa a descer. Custa a chegar. Poxa vida, como passou rápido tudo isso, né? Mas foi uma experiência muito interessante. Eu comecei com 12 anos como engraxate. Falo com muito orgulho porque foi uma experiência muito boa. Ajudei muito minha família, né? Meu pai motorista, minha mãe uma pessoa do lar, mais 3 irmãos. Nascido onde? Eu sou nascido em Braúnas, uma cidade do leste de Minas, numa usina da CEMIG que chama Salto Grande. Meu pai era funcionário da CEMIG. Então nós tínhamos o básico. Era uma família simples. Meu pai, como milhões de brasileiros, saiu do interior, de Bom Sucesso, que é uma cidade que eu sou apaixonado por ela. Veio trabalhar, ia para Brasília, mas o dinheiro só deu para chegar em Três Marias. E lá ele foi contratado pela CEMIG, por uma empresa prestadora de serviço, e depois entrou para a CEMIG e criou. Meu pai foi um profissional muito bem sucedido no que ele amava fazer, que era dirigir. Apesar da herança que ele tinha de agricultura, meu avô era uma pessoa muito bem sucedida, mas não se entenderam e aquilo acabou se perdendo e meu pai teve uma trajetória própria. E hoje, eu com 12 anos comecei como engraxate ali em Contagem, né, no bairro Amazonas.
numa esquina, sábados e domingos. Aos 14 anos eu fui ser office boy do BDMG. Foi uma experiência muito interessante, né? Foi o meu primeiro contato, inclusive, com a comunicação social. Eu fui trabalhar na área de comunicação do banco e aprendi muito ali, observando já com 14 anos de idade. De 16 para frente, até os 19, eu fiz um acompanhamento em seminário, né, ali na região da Universidade Católica. Era uma expectativa, essa questão da religiosidade sempre foi muito forte na minha vida, mas eu desisti, achei que não era interessante entrar para um seminário maior e fui para o Exército. Saí do seminário, fui para o quartel e fiquei no Exército 1 ano e meio, uma experiência muito boa também. Só para quem não conhece, seminário menor equivale ao estudo fundamental, médio, fundamental, né? O maior já para a formação mais direta. Né? Na época não tinha, estava sendo construído. Então nós íamos para lá na quinta-feira, ficávamos ali no Coração Eucarístico de Jesus, quinta a domingo. E domingo voltávamos para casa para acompanhamento durante a semana até o seminário menor ficar pronto. Já os outros... E eu ia para o maior, fiz o vestibular de filosofia, fui matriculado e tudo, mas desisti. Mas foi uma experiência muito boa, viu, Lúcio? Porque durante esse período eu tive contato com pessoas muito inteligentes, muito capacitadas, né? Princípios de grego, de latim, o que me ajudou bastante. Sim, o fundamento de conhecimento. De conhecimento. Tenho uma gratidão muito grande pelas personalidades da Igreja Católica com quem convivi. O Padre João Emílio, que é vivo ainda, muito forte. Sim. Né? É pároco aposentado hoje, mas é uma pessoa muito querida. Na época tinha um dos mentores intelectuais, chamava Padre Alberto Antoniazzi. Olha, eu conheço muitas pessoas inteligentes, mas como esse Alberto Antoniazzi, olha, era difícil uma pessoa com conhecimento de filosofia, de linguística, de teologia, que aquele homem tinha. Posso estar enganado, mas acho que ele era jesuíta. Eu não sei, assim, eu não me lembro da ordem dele, mas ele estava lá com os seminaristas diocesanos, né? Que lá é um seminário diocesano. Era o Padre Alberto Taveira, inclusive, que é arcebispo hoje do Pará. Uma pessoa muito querida, viu? Belém. Uma figura muito interessante de se relacionar e tudo. Éramos 12 na minha turma até. E de lá fui para o serviço militar, né, atrasado. Antes de você chegar nessa questão do serviço militar, você começou com 12 anos, né, como engraxate, mas 14 já estava numa empresa. Sim. Mesmo que fosse pública, numa empresa. Nessa época era permitido, né, esse trabalho mais acompanhado do menor. Isso. Era o dia todo. Não é como hoje. Hoje em dia é uma situação que não existe mais. Hoje é o menor aprendiz. Isso. Eu digo que a lei do menor aprendiz ela é muito interessante para evitar a exploração, que não era o meu caso. Né? E o que não é o caso de milhares de jovens que poderiam trabalhar como eu trabalhei. Eu passei a estudar à noite, naturalmente que cria uma certa dificuldade. Mas passei a estudar à noite, ter o meu próprio salário. Com esse salário eu consegui terminar os estudos, né, viver a minha vida. Posteriormente eu fui para a faculdade pagando também, trabalhando do mesmo Que é uma característica muito comum daqueles empresários, empreendedores de hoje, que não herdaram, mas que construíram um processo, que começaram a trabalhar muito cedo dessa forma. É interessante que a gente só tinha o desejo de vencer, porque não tinha nada. Eu saía de casa, na época nós ainda morávamos na cidade industrial, então eu saía de casa às 5h30, pegar um ônibus 6 horas para estar 7 horas em Belo Horizonte e estar 8 no trabalho. Depois nós mudamos para o Sagrada Família, isso já em 1977, 78. Quer dizer, eu moro em Belo Horizonte tem 40 e poucos anos, né, 45 anos, que facilitou a minha vida de poder estudar à noite. Mesmo assim, eu saía da escola 10h45, tinha que descer correndo, porque o último ônibus era 11 e pouco da noite. Tinha isso ainda. Ainda tinha isso, né? Senão tinha que ir a pé para casa, e não foram poucas as vezes que fiquei na diversão com os colegas e tive que ir a pé, sair a pé da Praça da Liberdade, onde era o Ordem e Progresso, ali de frente ao BDMG, e ir a pé para o Sagrada Família. Uma Belo Horizonte que era muito tranquila, era possível fazer isso, né? No caminho, poder sair a pé ali pelo viaduto de Santa Teresa, e é uma Belo Horizonte que eu gostaria muito de ver de volta, sabe? Será que é possível? De você poder andar no centro de Belo Horizonte, um centro que precisa ser melhor iluminado, né? Um centro precisa ser melhor vigiado. Você tem que saber trabalhar. Isso nós podemos entrar com tranquilidade. Nós passamos há pouco na Praça 7 antes de vir para cá. De um lado da praça, uma base da Guarda Municipal. Do outro lado, da Polícia Militar, na mesma praça.
Isso é desperdício de dinheiro, Sim. porque as duas corporações são importantes para a cidade. Essa base da polícia poderia estar ali e da guarda está em outro lugar. Ou a da guarda ali, a da polícia num outro bairro em que as pessoas tenham sensação de segurança. Quer dizer, nós precisamos reorganizar Belo Horizonte para a qualidade de vida. Belo Horizonte perdeu. Você falou um ponto-chave, que é a sensação da segurança, Sim. tão importante quanto a segurança em si, né? Que tínhamos nessa época de Belo Horizonte de outrora, né? Como diria. Você tem hoje muitas formas de você trabalhar essa questão, Lúcio, que eu aprendi na experiência como jornalista e na experiência como senador. Você tem, por exemplo, essa questão de câmeras, centro de monitoramento, monitoramento remoto. Tudo isso facilita muito, mas você tem que ter um projeto. Né? Isso é algo interessante. Assim, tem uma frase do Sêneca, que é um pensador romano, estoico, muito interessante. Ele diz o seguinte: nenhum vento sopra a favor de onde você não quer chegar. Pô. Se você não quer saber onde você vai, então o vento não te toca. Você tem que ter certeza. A gente precisa de um projeto de Belo Horizonte. E um projeto que eu gostaria muito que você pudesse ter de novo a cidade devolvida ao prazer de andar na cidade, de visitar e de se sentir seguro nela. Entrando um pouco nessa questão, né, de uma proposta, né, para Belo Horizonte, segurança sempre foi pauta, né? E a sensação que sempre está piorando, né? Nunca foi resolvido, né? É claro que tem aí uma conjunção de fatores com o governo estadual, a inteligência da polícia, que é um tema que sempre é falado, mas parece uma caixa de Pandora que não se mexe também. Você vê solução de fato para isso, Viana? Vejo e a solução não é difícil de se colocar. Primeiro, a tendência de guardas municipais é de serem polícias municipais. Isso é algo que virá. O modelo americano é um modelo muito interessante. O modelo alemão, porque a gente quando fala modelo americano, pensa, quer copiar. O modelo alemão, polícia municipal, polícia estadual, polícias federais, de rodovias. A polícia municipal, a guarda municipal, a tendência dela é ser, não é ainda, por questões de discussão de projeto de lei que está parado no parlamento, mas a guarda municipal ela é fundamental numa cidade. Por quê? Você precisa dela, não só em parques e áreas públicas, mas no patrulhamento do dia a dia. Mas você precisa de uma guarda civil. A guarda que nós temos hoje é uma guarda militarizada, que foi um erro. Ela precisa de uma identidade. Quando Calil era prefeito, Calil teve um problema com eles, de manifestação. Calil aquartelou a guarda e de lá para cá ela vem sendo subutilizada. Nós precisamos recuperar, sabe, esse trabalho, porque ela é fundamental para a cidade. Ampliar a guarda, treiná-la melhor, mas é a minha ideia, transformá-la numa guarda civil, com um modelo completamente diferente da polícia militar, que é uma polícia ostensiva, que tem sua tradição e seu know-how de conhecimento. E que em Belo Horizonte você paga por ela. Qual que é a defasagem de efetivo? Você tem mais ou menos esse número? A Guarda Municipal hoje tem perto de 3 mil. E nós precisamos ampliar isso dentro de uma perspectiva de planejamento para as regionais. Não é? A Polícia Militar tem em torno de 30 e poucos mil, num efetivo que deveria ser 50 e que não vai ser remontado. A tendência é cair para 20 e poucos mil pelo custo que é hoje uma polícia, e o Estado vai ter que abrir mão. Então, esse vazio vai ter que ser preenchido pela Guarda Municipal em Belo Horizonte. Então, está muito claro que a gente vai ter que ampliar esse número. E o uso maior de tecnologia. É claro, câmeras, né? e controle de velocidade de carros, de placa. Né? Nós temos hoje o sistema de inteligência artificial nos dá a possibilidade de saber, por exemplo, toda a placa, a pessoa ultrapassou um sinal vermelho. Sim. Imediatamente aquilo fotografou, já sabe numa central se aquele carro está roubado, se aquele carro tem alguma ocorrência, precisa agir. Sim, sim. Se não agir, não adianta nada. É um tema muito polêmico, né? E até um pouco fora da discussão, mas acho que no futuro próximo o reconhecimento facial também pode ajudar bastante. O problema do reconhecimento facial nós temos discutido muito na Comissão de Inteligência Artificial. Quando você tem um colégio, uma universidade, você tem uma repartição pública, uma empresa, as fotos já estão ali e determinam 100% de certeza. Mas na rua, por exemplo, com problema de luz e tudo, uma pessoa negra constantemente é confundida com outro que não é. Isso é um problema sério num Brasil como o nosso, que tem um racismo estrutural. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque esse é um assunto que a gente vem discutindo muito.
é diferente de um cadastro próprio. Mas esse que, por exemplo, na China é muito usado e que é em aeroporto, que é o tempo todo o rosto, esse tem problemas com relação à questão racial. A gente precisa ter um certo cuidado com ele de uso para evitar, vamos dizer assim, o aumento, né? Porque a gente precisa ter uma sociedade que seja mais inclusiva. E de outro lado também é inevitável, né, o uso da tecnologia e da inteligência artificial em todos os departamentos da economia, da sociedade. Nós precisamos, Lúcio, que a prefeitura, o cidadão, a pessoa, possa ter acesso a 100% dos serviços e respostas da prefeitura via digital. Quanto menos a prefeitura tiver que intervir, melhor para a cidade. Porque há áreas em que a prefeitura tem que agir. Sim. Aglomerados e vilas, você tem que agir. É responsabilidade sua estar ali presente. Mas tem outras áreas que você não deve atrapalhar. A questão do empresariado, por exemplo. Precisa de uma licença para colocar mesas numa calçada porque ele quer ampliar o serviço de atendimento do bar ou do restaurante dele. Opa, vamos fazer isso pelo digital. Sim. Tudo que está ali. Mas o passeio tem que ser medido por um fiscal. Por quê? A pessoa vai lá, tira uma foto com uma trena, com a mesma medida e manda para a prefeitura. Você acha que já é possível, como São Paulo tem as subprefeituras, né, que Belo Horizonte consiga concentrar mais nas regionais, que tenha mais poder de decisão? As regionais sempre tiveram em Belo Horizonte muito poder de ação. A questão é política. Quando a Câmara Municipal poder de decisão. Quando a Câmara Municipal começou a ter muito problema com o prefeito, também com o Calil, ele tirou o poder das regionais e concentrou na prefeitura como forma de politicamente também tirar força dos adversários. Isso prejudicou a cidade, a meu ver. Porque se você tem tapa-buraco em determinada região noroeste, tem que ir para a SUDECAP, autorizar. Então, nós precisamos repensar a administração profissional de Belo Horizonte. Viana, já entramos na seara de Belo Horizonte. Vou querer voltar depois para que as pessoas possam conhecer mais essa sua trajetória. Mas Belo Horizonte tem uma capacidade de arrecadação suficiente para colocar tudo isso em prática? Sim, nós temos um orçamento que beira 18 bilhões de reais. É a segunda capital em orçamento do Brasil, perde só para São Paulo. Somos a 6ª em população. Muita gente ainda acha que Belo Horizonte é a 3ª maior cidade do Brasil. Não é. Nós somos a 6ª cidade brasileira. Perdemos para Salvador, para Brasília. Sim. E a cidade tem uma capacidade. A questão é a seguinte, qual é a minha visão sobre isso? E a equipe econômica que está comigo, nós temos uma equipe muito boa trabalhando, tanto pela associação comercial, quanto pelas entidades, né? O que está acontecendo é o seguinte, Belo Horizonte optou por um modelo em que, como toda a área da capital já é urbana, não temos mais área rural, toda vez que você vai construir, o potencial construtivo só pode ser ampliado se você pagar à prefeitura uma diferença. Eles chamam de cessão onerosa, né? Você compra um espaço. Essa ideia é muito bacana lá em Paris, entendeu? Por quê? Lá em Paris você tem aqueles prédios antigos, históricos. Então, só que em Belo Horizonte, isso foi implantado na capital, aumentou a arrecadação da cidade, mas expulsou os empreendedores. Hoje, Belo Horizonte não tem mais avenidas com prédios de luxo, você não tem mais construções porque ficou muito caro construir em Belo Horizonte. Então, a arrecadação da cidade se mantém. Isso migrou para a região Nova Lima. Exatamente. A cidade se esvaziou, porque o empresário é como o dinheiro, não leva desaforo. Sim. Então, se você quer construir em Belo Horizonte, não deixam. Você tem os terrenos de Nova Lima, que são mais baratos, o IPTU mais barato, a obra mais barata. Você constrói lá. Você vai naquela Alameda Oscar Niemeyer ali, por exemplo, né? As lojas de luxo que tem, o comércio, restaurantes, os prédios. Sim. Belo Horizonte perdeu tudo isso. Está cada vez mais esvaziada, porque é muito cômodo. Essa é uma visão socialista de quem bebe champanhe, né? Um socialista que quer tirar dos outros. Parece ter uma briga com o rico. Sim. Nós precisamos. O que nós vamos fazer? A minha ideia, nós vamos refazer essa questão do uso do solo em Belo Horizonte. A prefeitura vai buscar arrecadação em outras áreas de incentivo, de shows, de eventos para Belo Horizonte. A gente tem que trazer arrecadação. E vamos começar a desonerar quem gera emprego e renda. Vamos flexibilizar o centro da capital para reocupar o centro de Belo Horizonte, pegar regiões, por exemplo, da Santos Dumont,
regiões ali da Praça da Estação, recuperar tudo isso. Mas isso só é possível, e ouve-se falar muito disso, de recuperação de áreas históricas ou do centro, não só Belo Horizonte, como outras capitais também. Mas o incentivo ele tem que ser fiscal, tem que ser econômico. Mas é isso que nós queremos. A ideia é fazer senão ele não isso se torna orgânico, né? Primeiro, reduzir o custo dos condomínios. Eu falei isso há uns 2 meses. E segurança pública também, voltando no falei isso foi copiado. Falei, olha, nós vamos voltar às empenas no centro para facilitar o custo dos prédios. Já tem um projeto em andamento, quer dizer, o pessoal está atento. Falei, olha, vamos pegar a região da Guaicurus ali, fazer como lá em Miami, são uns projetos de neon, então já estão fazendo. Em pena só o que o prédio possa ser usado como publicidade. Por que não? Você diminui o preço do condomínio. Sim. Outra coisa, flexibilizar os centros, prédio vai poder ser comercial e residencial. Qual é o problema? Você tem retrofit em Belo Horizonte que a legislação não permite, porque banheiro tem que ter uma janela. Poxa, você pega aquele balança mais no carro, como é que você vai fazer janela naqueles banheiros? Você tem que ter ali um exaustor. Sim. É o que ele tem condição de fazer, porque ele não tem como fazer janela no banheiro. Então o prédio não é ocupado. Isso vai fazendo com que o centro fique cada vez mais esvaziado. O centro de Belo Horizonte hoje é pichação e loja fechada o tempo todo, porque não circula gente mais na capital. Mas essa revitalização, ela exige um certo prazo. Sim. Né? E longo, porque ela tem que começar a partir de incentivo e ser orgânico. Sim. Né? Belo Horizonte também perdeu. A área da Savassi também é a mesma coisa, né? Mas porque não tem de loja vazia. Não tem incentivo para o empreendedor. Não, porque se alastrou do centro para as regiões que eram valorizadas. Você quer uma solução para a Savassi? Eu vou lhe falar aqui o que é possível fazer. Em boa parte do mundo, as grandes capitais transformam os empresários em parceiros. Vamos refazer o uso da Savassi, permitir prédios maiores de luxo. Não há problema nenhum. Sim. Já existem, só que lá você não pode construir, porque é caro construir. Vamos reduzir isso. Só que tem uma coisa, os empreendedores terão de entrar com a prefeitura na construção de uma trincheira para resolver a mobilidade. Vamos fazer uma trincheira ali, contorno Cristóvão Colombo, Nossa Senhora do Carmo. E entregar, fazer um bulevar, pegar o shopping e juntar o shopping à Praça da Savassi e entregar para a população uma área de lazer grande, de festa, de cultura maior, de diversão ali daquela. É só você propor aos empresários isso. Mas estou pensando aqui, porque o último empreendimento privado na cidade de repercussão foi a Arena do Atlético. Que gerou problema muito grave para os moradores da região, né? Porque os construtores não fizeram a contrapartida. O estádio não foi exigido muito dos construtores? Não, de jeito nenhum. A obra é fantástica. Não é porque eu sou cruzeirense, não. A contrapartida não foi muito acima? Não foi nem cumprida nem metade dela. O grande problema nosso é esse. O pessoal julgou a contrapartida para a prefeitura e politicamente tiveram que engolir goela abaixo. Os moradores da região são muito prejudicados. Primeiro no trânsito, o acesso em dia de jogos. A prefeitura precisa agir ali. E não é contra o estádio, não, porque nós precisamos de mais. Belo Horizonte precisa de investimentos como aquele. Mas a contrapartida tem que ser feita. Porque senão vai ficar tudo por conta da prefeitura, não é? Pois mas antes da Arena, né, a gente não tem, se for pegar na memória, não teve outro empreendimento. Mas acabou por quê, Lúcio? Eu estou te falando. Porque você tem essa cessão onerosa. Você antes podia construir até 3, 4 vezes o terreno. Hoje não pode mais. Você só pode construir um por um e tem que ir pagando praticamente a diferença dependendo da região. Isso inviabiliza. Vou te mostrar, por exemplo, o que é inviabilizar uma cidade. Vamos sair, você conhece, vamos sair do Nova Suíça em direção ao centro pela Avenida Amazonas. Passar. O que virou a Avenida Amazonas ali na região do Barroca? Nada. Os prédios todos decadentes, sim, as casas caindo. Você não pode construir. O Prado, que tinha uma região ali, né, de polo de moda, né, acabou também. Lagoinha. Sim. Mas Lagoinha tem toda uma tradição de renda. Lagoinha, vamos parar com isso. Tem prédios lá, tem casas que fazem parte da imigração libanesa que a gente tem que preservar mesmo. São prédios, são casas lindas que você não vai desmanchar. Mas tem casa lá que foi criada nos anos 60 que não tem nenhuma ligação com Belo Horizonte e você não pode desmanchar porque está tombado. Tombado por quê? Não tem sentido aquilo. E está perto do centro, você tem que construir. Carlos, mas tem qualquer tipo de empreendimento, né, com parceria ou sem parceria, vai ter o ônus e o bônus, né, como tudo. Né?
A impressão que dá é que a cidade nunca está disposta a pagar o ônus. Seja do lado da comunidade, seja do lado da prefeitura, seja do lado do empreendedor. A impressão sempre que se dá é essa. Nós temos uma cultura mineira que nós somos meio avessos a mudanças. Mas depois que elas acontecem, as pessoas gostam. A Stock Car, por exemplo. Mas o Stock Car foi um erro de comunicação grave da prefeitura. Isso é minha visão. Eu penso que o prefeito tem envolvimento pessoal com isso pelo filho dele, que é ligado à empresa. Ele não quis que isso fosse revelado. Então, ele tentou fazer o projeto da Stock Car o máximo possível em sigilo. Só que ele esbarrou na Universidade Federal, que é uma das vozes mais importantes que a gente tem na cidade. E que veio para dizer, olha, está errado. Nós podemos substituir uma árvore derrubada por outras 30, mas desde que você converse com a cidade. Não é? Olha, vamos fazer um projeto, é importante, a cidade vai ganhar, nós precisamos de eventos. Agora, tentou fazer na surdina, o que foi? Porque tem alguma coisa escondida. E o projeto foi mal entendido. Ok, também, mas a própria Universidade Federal, e sem entrar em juízo de valor, porque eu não conheço detalhadamente todo o trâmite, mas ela também não esteve disposta a assumir o ônus. Né? Então, acho que Belo Horizonte, enquanto cidade, enquanto metrópole, ela não consegue o bônus. Por exemplo, você citou a questão do turismo, né? Foi-se falado várias vezes, Belo Horizonte é cidade que pode ter o turismo de empreendedores, turismo de negócios. Isso veio de cima para baixo também. Vou te fazer uma outra pergunta. Por que Belo Horizonte não tem shows importantes? Poucos que nós temos. Acho questão de espaço. Não, nós temos, o Mineirão está aí para poder ser o grande, nós temos isso. A prefeitura é que tem que ser o grande motor dessa história. Nós é quem temos que chamar isso em conjunto com a iniciativa privada para poder fazer a cidade movimentar. O Carnaval de Belo Horizonte. Quando eu falo espaço, não é só o espaço físico, né? Tudo da complexidade do espaço, né? Das licenças, das liberações. A prefeitura tem que ser parceira da iniciativa privada. Belo Horizonte pode ser uma grande referência em festivais de cinema, de cultura, de teatro, porque esse pessoal vem para cá para poder participar mas que é gastronomia, esse pessoal que é boemia à noite, que Belo Horizonte tem de boa qualidade, querem a possibilidade de se divertir em paralelo. Para isso, nós precisamos de um programa. Qual é o programa que nós temos para atrair culturalmente turistas para Belo Horizonte? Nenhum. Zero. Não é? A pessoa chega aqui, vê a cidade toda escura. Vai nos restaurantes, né, o pessoal, 11 horas da noite, meia-noite, tudo fechando. Então, meu amigo, vou fazer o quê em Belo Horizonte? Esse pensamento a prefeitura tem que ter como grande incentivadora da cidade. É a minha visão. Né, alguém tem que estar à frente, né? Porque é quem pode intervir de uma maneira mais efetiva nessas barreiras. Às vezes, por exemplo, eu conheço Belo Horizonte, conheço muito bem. Assim, a minha convivência em mais de 40 anos na capital me fez conhecer a cidade de uma ponta a outra. Mas vamos para qual é a única região de Belo Horizonte que nós podemos fazer uma BH 24 horas no estilo da Lapa? A Guaicurus. A região da Praça da Estação da Guaicurus, ali. É a única. E hoje, quando eu chego de Brasília, às vezes 10h30 da noite, eu passo por ali, dá medo. Porque o lixo está acumulado nas esquinas, é morador de rua que comeu e jogou a marmita com o resto no passeio para SLU limpar. E ninguém consegue perceber a beleza que tem essa praça. Pois é, e ali, tudo escuro, todo prefeito vai lá fazer uma reforma na praça, já viu? Vai maquiar a praça para poder fazer. E o que nós precisamos mesmo, que é recuperar aquele espaço para a cidade, a gente não recupera. Esse é o problema. Então, se a gente pegar aquele prédio, por exemplo, da faculdade, por que Belo Horizonte tem que pagar aluguel e sendo que a gente tem tanto prédio da União fechado em Belo Horizonte? Por que nós temos que pagar aluguel na prefeitura? Vamos perguntar isso? Assim, a prefeitura paga uma fortuna de aluguel. Por que não podemos usar esses prédios? Levar a administração da prefeitura para aquela região e recuperar aquilo. Tem uns casarões lindos ali. A cidade pode abraçar aquela casa da Baronesa do outro lado, subutilizada. Uma parte importante da cidade com o viaduto da Floresta. Agora, você quer visitar a cidade. Você quer um lugar para você ir. Simples, né? Você quer visitar a cidade. Onde que eu vou visitar uma praça na cidade? Tem a Praça da Liberdade, mas e o resto da cidade? Eu visitei em fevereiro, o Senado me destacou para conhecer, para acompanhar as eleições no Azerbaijão. Então eu cometi um erro gravíssimo, né, que é achar que eu ia chegar em Baku,
que é a capital, e achar camelo de táxi. Né? Porque aquela coisa romântica de Marco Polo, né? Rota da Seda, Baku, capital dos ventos, aquela coisa que eu sempre gostei muito. Cheguei em Baku, eu encontrei uma cidade maravilhosa. Uma cidade onde as pessoas andam com muita tranquilidade, uma cidade que tem áreas para os pedestres muito bem delineadas, tem bulevares fantásticos para as pessoas se divertirem, levarem os filhos, andar de bicicleta. Cadê Belo Horizonte? Cadê Belo Horizonte nisso daí? Ah, mas Baku... Não, olha, cadê uma praça da estação bem organizada? Cadê uma rota de luz com os prédios históricos de Belo Horizonte? Não tem. Mas volto ainda no aspecto básico, é a sensação de segurança também para permitir isso. Você falou em Baku, talvez tenha sido a mesma, estou imaginando aqui, a sensação que você teve quando foi em Xangai há mais de 20 anos. Né? Porque a gente acompanhou de perto o processo. Exatamente. Que é uma cidade projetada para décadas à frente. Né? Eu fui a Xangai em 2021. A China já estava numa transformação impressionante. Que era a feira promovida pela Newton Paiva na época, a Brasil China Trade Fair. Agora eu voltei a Xangai, no ano passado. Fui convidado pelo governo chinês a visitar. Vou dizer só uma das coisas. Eu visitei uma fábrica de carros elétricos lá, perto de Xangai. Eu fui na fábrica de carros e fui numa fábrica de aviões. A fábrica de carros elétricos, só os robôs trabalhando, e os drones de um lado para o outro levando o material. Então eu vi aquela cena de ficção científica que quando eu era adolescente, a gente via nos filmes. Aí eu vi os robôs, e nos robôs eu vi jovens, adolescentes, 18, 19 anos, mulheres e homens trabalhando. Então cada um tem uma base de trabalho. Eu questionei o seguinte, então, esses jovens vêm das escolas públicas chinesas, já são formados em robótica e eles já são contratados pelas empresas para poder dominar os robôs. Eles fazem a programação e os ajustes de acordo com o que os drones vão dizendo o que está acontecendo ou não. Aí você fala assim, bem, isso aí é um mundo que está na nossa porta. Sim. Aí eu pergunto uma coisa, um adolescente que sai de uma escola pública chinesa e um adolescente que sai de uma escola pública nossa em Belo Horizonte, que mora lá no Alto Veracruz. Não compete. Qual é a chance? Não tem jeito. Né? Isso explica boa parte da nossa trajetória. Isso explica a nossa tragédia. Rapaz. Por que eu, jornalista, via quantos adolescentes eu via assassinados? E eu me perguntava o seguinte, gente, quem que é responsável por isso aqui? Todos nós somos responsáveis por isso. Especialmente agora que eu estou na política. Nós é que temos que evitar isso, cara. Então a prefeitura tem uma contribuição muito grande a dar. Se depender de mim como prefeito, eu vou abraçar, inclusive, o ensino médio da educação pública. Eu quero fazer um ciclo completo. Você que está na política aí de uma forma muito efetiva, a gente acompanha. Por que não muda? O que impede, de fato, que a política consiga mudar a realidade? Porque os grupos políticos têm interesses próprios. Os grupos políticos não têm interesse em projetos de desenvolvimento. Eles têm interesse em projetos de crescimento político. Querem Belo Horizonte para usar. Tem maneira de quebrar isso? Tem. Se eu for prefeito, nós vamos quebrar isso. Nós vamos começar a mostrar para a população que dá para se fazer política sem interesse de se usar Belo Horizonte como degrau para qualquer coisa. E você consegue isso sem um apoio, por exemplo, de base de Câmara? Não tem jeito. A Câmara representa a população oficialmente. A lógica, aí você está no Congresso também, a lógica passa um pouco por isso. Vamos deixar claro, porque o público que está nos assistindo é um público maduro, né, e que precisa ouvir aquilo que... Porque é muito fácil ficar aqui e falar o que as pessoas querem ouvir. Né? Eu gosto de falar o que as pessoas precisam ouvir. Ninguém na Câmara Municipal paga ingresso. Todos são eleitos. Ninguém no Senado pagou ingresso. Todos foram eleitos. Na Câmara, a mesma coisa. Então, a gente tem que conviver com essa formalidade de representação. O prefeito tem que saber lidar com isso. Mas a cabeça pensante é do Executivo. Quem tem que ter um projeto de cidade é o Executivo. Porque eu estou aqui me propondo a ser prefeito no futuro com as ideias de que eu vou colocar com a minha equipe em prática. A Câmara vai dizer se está dentro da lei ou não. Para isso, a gente tem que ter apoio. A mesma coisa, o Brasil hoje. Quem tem que ter cabeça é um sujeito que é o presidente da República. O anterior não tinha cabeça. Era um sujeito que criava todo dia uma guerra. O atual, por exemplo, está com a cabeça há 30 anos atrás. As mesmas coisas de um Brasil de 30 anos, que não é mais o Brasil.
Isso acabou. O Brasil hoje é completamente diferente. Mas o presidente que está aí, ele está agindo como se o Brasil ainda fosse lá dos anos 90, lá do Plano Real, quando ele foi presidente da primeira vez. Mudou tudo. O mundo mudou. O mundo mudou. Então aqui a gente se adapta econômica, a isso. Principalmente. Então o que está acontecendo? Vamos ver os meus adversários que estão postos aí. Um trouxe a igreja que apoia, tem um projeto dele. Trouxe o ex-prefeito, que quer ser governador, que é a prefeitura de volta para poder manter a influência. E trouxe um governador que não sabe que lado é. Então juntou Zema com Calil e a Igreja Universal. Quer dizer, um boi de 3 cabeças, eu tenho falado, uma anomalia política. Um começou a dar chifrada no outro, mostrando claramente que o problema não é Belo Horizonte. O problema é o interesse em fazer de Belo Horizonte um trampolim para ser governador e ser presidente. A cidade perde. Sim. O outro lado, o atual prefeito, a mesma coisa. O Calil abandonou e esvaziou por completo o Furad. E ele trouxe quem? Trouxe o ex-governador Aécio Neves para comandar a prefeitura, que é articulador, é um cara inteligente, mas é um sujeito que passou, envergonhou Minas Gerais e tudo. É um boi de 2 cabeças, né? Colocou lá o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que é uma decepção como presidente do Senado, diga de passagem, e o Aécio Neves para comandar a campanha do Furad. Então, aí eu pergunto, o que Belo Horizonte ganha com isso? Nada. A gente só ganha o uso político. Esse é que é o problema, Lúcio. E você citou aí os seus concorrentes e a parte da esquerda. A parte da esquerda não tem proposta. Eles, é o que eu tenho falado, o Lula, ele tem uma visão de futuro, mas o partido dele ainda está lá atrás, naquela história de tornar sindicato a contribuição obrigatória. Ah, mas os sindicatos mudaram. Hoje os profissionais são liberais, as pessoas estão trabalhando de forma... você tem um emprego, pode ter 2, 3, o mundo mudou. Você ainda tem setores que precisam de uma guarida, por exemplo, o setor metalúrgico. Sim. Você tem que ter uma guarida. Mas os outros setores, a maioria, os profissionais são liberais. O cara tem que ser livre para trabalhar em 2, 3 empresas. Eles não entendem isso. E querem impor a gente... lá do passado, aquela mesma visão de milhões de brasileiros semi-analfabetos que saíram do interior, vieram procurar emprego nessa... Isso acabou, velho. Esse é o problema, assim, qual é a visão de futuro. Vou dar uma comparação aqui. Vamos ver a Índia. A Índia é um país enigmático, porque a Índia tem um sistema de castas em que a pessoa nasce para ser pária. Pode galgar outra... O cara nasce para ser pária. A mulher nasce para ser prostituta, o outro nasceu para não sei o que ela mais e tudo. A Índia vai ser a 3ª economia no mundo. O que está acontecendo? Sabe o que fez? A Índia tem um sistema aí, tirando a questão da casta, né, de estudos na área de matemática, computacional, muito forte. Você sabe o que a Índia fez? Tornou a questão da educação básica igual para todas as castas, inclusive algumas delas sendo privilegiadas. Resultado, hoje, enquanto a Europa e os Estados Unidos estão dormindo, a Índia está desenvolvendo os sistemas dos apps que o restante do mundo vai poder utilizar. E não tem estradas como a gente tem, não tem recurso natural como nós temos, tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e estão passando à nossa frente. Sabe o que é isso? Acúmulo de riqueza, de conhecimento. Hoje o mundo, a riqueza do mundo é o cidadão acumular conhecimento para gerar outros conhecimentos. Aqui não. Aqui a gente perde os talentos. Os meninos saem da escola sem saber ler e escrever. Dentro da sua já experiência no Senado, principalmente, conhecendo essas perspectivas de outros países, a gente pode trazer para Belo Horizonte. Mas eu queria sua resposta um pouco mais ampla, né? Por que o Brasil efetivamente não dá certo? Porque nós não temos um projeto de país, de governo. Nós temos um projeto político e ideológico. Quem ganha a eleição para tudo que o anterior fez. Isso acontece desde sempre. Então é isso, nós damos 5 passos para frente, 3 passos para trás. Esse é o nosso problema. Nosso problema é um projeto político e ideológico. Entra a esquerda aqui e fala assim, nós vamos resolver o problema da miséria. Aí você não resolve o problema da miséria dando dinheiro para as pessoas. Isso aí é emergencial. Você resolve o problema da miséria fazendo com que as pessoas gerem a própria riqueza. Acho também que nunca é esquerda de fato, nunca é direita de fato. Você pega o exemplo da Índia, por exemplo, com todas as mazelas sociais e tudo que a gente pode reconhecer, mas há uma proposta efetiva e concreta para o bem ou para o mal. A China, a mesma coisa, a gente pode pegar outros exemplos. Se pegar o extremo até
do capitalismo nos Estados Unidos, ele tem sempre uma coisa muito bem definida. O Brasil a gente não consegue definir isso. Eles têm uma característica. O indiano, eu trabalhei muito com os indianos nos anos 90. E falo para vocês da minha admiração pela disciplina, a humildade e a inteligência deles. Durante o período em que trabalhei em companhia aérea, eu tive vários colegas indianos que trabalharam comigo em aeroporto, fizemos cursos juntos, calados, rápidos e decisivos. Esse pessoal, eles foram muito para os Estados Unidos para estudar engenharia, mas foram aos milhares. Sim. E trabalharam de uma forma assim, muito subalterna para as empresas americanas do Vale do Silício. Só que eles foram acumulando. Conhecimento. Então, hoje, o presidente do Google, o que é? Indiano. Sim. Você pega as grandes corporações de desenvolvimento tecnológico, voltaram para a Índia, o sujeito voltou para casa. Levou conhecimento. Nós aqui, muitas vezes, acumulamos, mas vamos embora. Levou e disseminou, né? E o que está acontecendo no Brasil hoje, há uma diáspora de cérebros absurda no Brasil. Porque você trabalhou na área da aviação, é um exemplo muito claro disso, né? Que os grandes talentos, talento não é nem bem a palavra, né? Os grandes profissionais, né? Inclusive não só os pilotos, mas os mecânicos também, pós-pandemia, claro, a grande maioria foi embora. Porque há um desânimo muito grande com o Brasil. Quando eu visito uma escola pública, ensino médio, 16, 17 anos, eu pergunto, quem quer ir embora do Brasil se puder? 100% da sala levanta a mão. Então, nós estamos errando. O governo deveria intervir de maneira como ele faz no ensino público ou no conteúdo do ensino, como está sempre mexendo. O nosso ensino público é um fracasso. E é um fracasso há mais de 30 anos. E não é falta de dinheiro. Não. Porque nós temos muito recurso para a educação no Brasil. O problema é a formação dos professores e o desempenho deles em sala de aula. Todas as vezes que a gente queria criar algum teste para avaliar os professores, até para ajudá-los, os sindicatos foram contra. Hoje no Brasil, praticamente 7 em cada 10 professores são formados à distância. Claro que há deficiências. Sim. Só que os sindicatos não deixam isso. O que eles estão tentando aprovar em Brasília agora? O fim do terceiro setor em creches e formação educacional de ensino básico. Para quê? Para poder ter mais dinheiro para sindicato, mais dinheiro para professor concursado, no modelo que está aí. Porque nós precisamos do professor. Mas a gente precisa avaliar o professor para entender o que a gente vai ajudá-lo a melhorar, inclusive salarialmente, Lúcio. Esse é o nosso erro. Né? Você tem aí um problema sério. Acho que você elucidou bem toda a complexidade que isso traz. Porque sempre falo, para mim no Brasil é educação, recurso para educação. Investir, e não falta recurso. Esse negócio de investimento em educação tem que ser bem definido. Que tipo de investimento? Sim. Não é dinheiro, não. A questão é a formação do professor, incentivar esse professor a melhorar, né? e o aluno a aprender. Virou uma bengala de jogar todos os problemas do Brasil em cima de educação, né? E que ela não tem recurso para isso. Vamos raciocinar aqui em números. Minas Gerais tem um índice entre os estados mais desenvolvidos mais baixo, mas 16% dos nossos alunos, 16% abandonam a escola com 16 anos de idade. No Rio, essa evasão escolar chega a 35%. Agora eu vou perguntar para você o seguinte, o que é que um adolescente que sai da escola sem terminar o ensino médio... O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Qual é a expectativa disso? E por isso que eu falo, se depender de mim como prefeito, eu vou assumir o ensino médio em Belo Horizonte com o Estado repassando o recurso. Eu quero fazer um ciclo completo com as meninas e os meninos das escolas, até lá no final, quando eles saírem aprendendo alguma coisa. Possível, totalmente possível. Podemos usar os institutos federais de tecnologia, podemos usar o SESI e o SENAI como formação. Hoje em Minas Gerais, o SESI tem aí quase 100 mil alunos em robótica. Sim. É muita coisa. Agora, o aluno de escola pública sai do ensino médio, o que ele sabe ler e escrever? Olha, eu fui agora no bairro Saudade, fomos lá visitar. Nas esquinas, são 5, 6, 7 adolescentes durante o dia conversando, sem perspectiva nenhuma. Rapaz, o Brasil não pode perder mais esses talentos. Né, sai mal letrado, né? Mas principalmente que também já é uma conversa que a gente sempre ouve falar da interpretação, né? Não consegue interpretar. E hoje com a tecnologia você tem um acesso
muito amplo, aí são pessoas que ficam sujeitas às informações erradas, às fake news, enfim, a tudo que a gente está vendo aí. Vamos raciocinar. E aí Por isso que a música, vamos falar a música, que é manifestação natural. Por isso que a música, infelizmente, nos bairros de periferia dos bailes de funk, é assim, por quê? Pelo próprio domínio da linguagem. Não estou brincando, não. Isso é sério. Sim. Não é? Você compara, por exemplo, uma geração dos anos 80, de um Chico Buarque, né, de poetas grandes da música, e compara hoje o que são os ídolos que nós temos em sociedade hoje. Eles refletem claramente esse esvaziamento educacional que o Brasil teve. E a gente tem que reverter isso. E aí é colocado uma perspectiva de cerceamento ou de culpa, de fato, aí, em redes sociais, em tecnologia, quando, na verdade, se todo mundo tivesse a capacidade de interpretação, de análise, isso não aconteceria. Nós precisamos, em Belo Horizonte, começar a trabalhar verdadeiramente quem precisa de ajuda. Quem a prefeitura tem que apoiar. Porque o pessoal critica muito Bolsa Família e tudo mais, mas olha, nós temos ainda bolsões em Belo Horizonte em que uma mãe, por exemplo, tem 4, 5 filhos. Essa mulher não tem como trabalhar. Essa mulher tem que ter uma ajuda. A gente tem que sustentar para poder quebrar o ciclo da miséria. Agora, tem gente recebendo Bolsa Família que não merece. Nós precisamos fazer um pente fino em toda essa questão do Bolsa Família em Belo Horizonte e levar isso para quem precisa desse Bolsa Família. É responsabilidade da prefeitura fazer esse tipo de trabalho. Porque falar, está cortando o benefício. Quem não precisa tem que cortar mesmo. E por outro lado, né, e aí, sem entrar, obviamente, numa questão política desse subsídio, antes de você ensinar a pescar, você tem que dar o peixe, senão a pessoa não consegue nem jogar a vara. Mas isso nós temos que fazer com os que estão chegando. Não, sim, exatamente. Não podemos deixar sair da escola sem a perspectiva de uma profissão. Ele no ensino médio, porque aí a lei já permite, ele vai formar com 17 para 18 anos, ele tem que ter uma profissão. Claro. Ele vai fazer o quê? O que ele quiser. Se ele quiser ser um ator, um músico, mas a gente tem que colocar esses adolescentes em condição de sobrevivência. Porque isso é que vai gerar nova riqueza, sabe, Lúcio? Já plantar essa semente bem antes. É um dado aqui complicado, como que o Brasil eu chamo de voo da galinha. Como que a gente não planeja as coisas no Brasil de futuro. Na próxima geração, daqui a 15 anos, que cada geração muda a cada 15 anos, a próxima geração, 40%, 40 e poucos por cento dos brasileiros vão, como eu, ter mais de 60 anos de idade. 40% da população. Hoje, de 210 milhões de habitantes, nós temos pelo menos 130 que dependem do governo com algum tipo de benefício. Isso é insustentável. Sim. Por quê? Se você não tem mão de obra entrando, gerando riqueza, nova riqueza para o país, a Previdência não se sustenta. Então não tem arrecadação que vai aguentar bancar essa janela demográfica que nós temos na população brasileira. Com certeza. E isso, nós já fizemos uma reforma da Previdência, muito criticada, necessária. E vai ter que fazer outra. Porque hoje a Previdência já dá 160 bilhões. E essa reforma passou com as correntes contas, porque a conta era tão explícita, né, que todo mundo teve que ceder. Mas vai ter que fazer outra. Por quê? Você não tem mão de obra de qualidade chegando ao mercado de trabalho. O emprego está acabando, mas o trabalho não. A riqueza está mudando de mãos. E o Brasil não está preparado para isso. O que eu quero? Eu quero criar em Belo Horizonte um exemplo que existe em Florianópolis de um parque tecnológico. Isso. Eu quero que cada adolescente de escola pública tenha domínio da linguagem de computador e esses que quiserem continuar tenham um espaço para poder trabalhar, incentivados, e a prefeitura tem como fazer isso. Tem prédio vazio, tem o Acaiaca, tem a Avenida Afonso Pena, tem tudo. A prefeitura pode criar sítios onde ela dá a internet, a energia elétrica e o café limpo. E esses meninos vão para lá para poder desenvolver as ideias deles em computação. Isso vai gerar novas riquezas e vai atrair empresas em Belo Horizonte que vão investir, porque precisa dessa mão de obra. E sem a parceria privada também, isso não tem jeito. Não tem jeito. Belo Horizonte trata o empresário como inimigo. Sim. Nós precisamos começar a entender que empresário é solução para a gente. Belo Horizonte não é o Brasil, né? Você está no Senado, você vê bem isso. O atual governo trata o empresariado como inimigo mesmo. Nós já aumentamos a carga tributária 6 vezes.
em áreas específicas, mas aumentamos 6 vezes. Isso estrangula a economia. Por isso o país não volta a crescer. Não cresce. Carlos, eu ainda quero guardar um tempinho para você completar ali sua linha do tempo. Né, que acho que é interessante que as pessoas conheçam, né, o Carlos além do político, né, e além do jornalista, né, que você ficou bem conhecido. Depois do serviço militar, eu fui trabalhar com a área da rodoviária, com exportação e importação. Eu me transformei num especialista em logística. Fiquei no rodoviário 6 anos, me parece 5 anos. Do rodoviário eu fui para o aéreo. Eu fui contratado pela Lufthansa, que é uma empresa alemã, e fiquei 6 anos entre o Brasil e a Alemanha. Me fiz uma formação pessoal fantástica, porque trabalhei nos aeroportos de Frankfurt, Hannover, Düsseldorf. Tive uma oportunidade gigante de poder aprender o que é o mundo. E o que é um mundo organizado. Esse é que é o mais importante, um mundo organizado. E essa experiência eu carreguei até hoje. Até hoje eu lido com aviação, é uma área que eu gosto muito, né, em termos de consultoria, e depois vim para o jornalismo. Fiz uma opção a verdade, eu nunca imaginei ser repórter, nada disso. A minha opção em ir para o jornalismo, eu ofereci à Lufthansa um plano de carreira em que eu seria um diretor de comunicação da empresa para a América Latina ou para o Brasil. E a empresa gostou da ideia, porque não tinha, né, uma diretoria específica. E eu fui fazer comunicação. 1 ano antes de eu me formar, a Lufthansa fechou o escritório em Belo Horizonte, me ofereceu mudar para a Alemanha ou mudar para Santiago do Chile. Eu não quis, já não era um projeto meu mesmo morar na Alemanha naquele período, era um tempo muito difícil de morar na Alemanha. Ainda era uma Alemanha dos filhos da guerra. Eu ia andar, por exemplo, de trem e sentava, a pessoa levantava. Assim, era um negócio muito difícil, mas aprendi muito com aquele povo. Hoje a Alemanha é outro país, é outra cultura. Mas naquela época ainda era uma Alemanha ocupada, ainda era dividida, né? Quando comecei a trabalhar, Berlim ainda era dividida em 2. Então eles viam os estrangeiros com muita desconfiança. E era assim. E eu, com essa aparência de alemão que eu tenho, e eu na Lufthansa não quis e fui para o jornalismo. E comecei na Rede Minas, trabalhei 3 meses de graça para aprender a trabalhar, porque eu não sabia, já com 32 anos de idade, casado, pai. Fui um caso extra no jornalismo. O jornalismo começa com 21, 20. Eu comecei com 32. E essa experiência profissional me ajudou muito. Eu comecei na Rede Minas, por conta dos idiomas, me ajudou bastante naquele encontro das Américas que tinha lá. Eu escrevia no Tempo sobre aviões e carros. Tinha uma coluna no Tempo. Uma área que você já dominava. Eu já dominava. E a Globo, a TV Globo, abriu um trainee para selecionar um repórter masculino e uma repórter feminina, né? E eu me inscrevi, 350 currículos. Pensei, difícil, né? Fui selecionado. Comecei na Globo com 33 anos de idade. Nunca aconteceu. E fiquei 4 meses aqui em Belo Horizonte e fui para Salvador, ser repórter de rede em Salvador. Fiquei lá quase 1 ano, trabalhando na Bahia, e voltei para BH e entrei para a TV Alterosa, que foi um case de sucesso muito interessante, um projeto que eu criei. Eu posso dizer assim que usei a experiência do SBT, do Aqui Agora, para criar um jornal dinâmico, né? E isso caiu numa equipe muito boa na época, um pessoal muito ativo. E nós criamos um jornal que ficou 4 anos em primeiro lugar. Nós éramos o único marco no Brasil, entre 12h e 2h da tarde, que ganhava da Globo. Era o nosso jornal aqui. Fui para os Estados Unidos em 2004, fui trabalhar na fundação de um jornal para brasileiros, o National. Outra experiência sensacional, né? Não queria vir embora para o Brasil mais, estava muito bem nos Estados Unidos. Tomei um tombo lá, quebrei o pé, quase perdi o pé direito. Tive que voltar para o Brasil todo arrebentado para fazer uma cirurgia. Levei 2 anos para recuperar a cirurgia. Essa história eu não conhecia. 2 anos. E sempre pensando o seguinte: olha, eu quero ir embora. Né? Eu vou voltar para o estado. Vou voltar. Mas aí eu voltei a dar aula na universidade, que era uma coisa que eu sempre gostei muito. A Itatiaia me chamou para ser repórter. Eu voltei e depois fui para a Record. Fiz o mesmo projeto da Alterosa, nós levamos para a Record, reestruturamos todo o jornalismo lá na época. Hoje a Record está muito bem, né? Aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais,
dentro dessa experiência. E eu, depois de 35 anos de trabalho, 23 no jornalismo, decidi sair. Falei, olha, eu vou parar, eu vou mudar de profissão, vou abrir um restaurante lá na Espanha. Vou ser chefe de cozinha, É mesmo, é verdade. Chamei minha família e falei, olha, gente, minha contribuição aqui acabou. Né? Eu quero ir embora. Eu vou me aposentar daqui a tantos anos do jornalismo, então vocês se virem. Meus filhos são advogados. Aí começaram a olhar cursos na Espanha para adaptação de diploma e tal, casa, né? Começamos a fazer tudo. E me deu um sentimento, eu entendo isso como um desígnio de Deus, de me candidatar. Falei assim, gente, eu aprendi tanto aqui, eu cresci tanto nesse país, eu nasci aqui, tem um propósito de ter nascido nesse país, alguma coisa tem aqui. Aí me candidatei a senador. Pois é. E tive 3,5 milhões de votos. O que foi, né? Você falou agora, de certa forma, né, nesse sentimento, né, pela fé, mas o que foi essa virada de chave? Eu saio senador, o que aconteceu? Eu primeiro avaliei, né? Eu fui à Câmara dos Deputados, cheguei lá, tinha uma bagunça, um pessoal batendo boa com a confusão, então eu falei, não, esse lugar aqui não serve para mim. Aí fui no Senado, né? Cheguei no Senado, muito tranquilo, tapete azul e branco, né? Cruzeirense, olhei para você, já me agradou esse tapete azul aqui. E eram 2 vagas, falei, bem, eu vou tentar. Sou conhecido no estado todo. O difícil foi arrumar um partido que me aceitava. Ninguém me aceitava, né? Um outsider assim Sim. Porque Senado é um cargo, Lúcio, que era dado de presente ou comprado. É assim até hoje em boa parte. O suplente paga a campanha e depois ganha o cargo. Foi assim com vários. E é assim até hoje. Nós temos senadores que bancavam candidatura de governador e ganhavam o Senado de brinde. O Senado Mineiro, com raríssimas exceções, nunca teve ninguém que de fato defendesse Minas Gerais como eu defendi nesses últimos anos, que é presença. Né? Visitei 450 cidades. Eu movimentei para Minas Gerais mais de 10 bilhões de reais que Minas ganhou em defesa. Metrô, 2,8 bilhões. Nós conseguimos, como senador e como vice-líder do governo. Se nós vamos... Hoje o metrô não é mais uma promessa. Meus colegas da imprensa têm muita dificuldade de falar que fui eu quem consegui. Não eu, a minha equipe. Mas quem foi ao Paulo Guedes? Fui ao Paulo Guedes, consegui a autorização desse dinheiro. Fui ao Bolsonaro para ele assinar. Fui ao BNDES trabalhar no projeto para entregar em 2028, ter data, porque precisava ter data. Quando veio a eleição, a concessionária queria abandonar. Entregou para o Zema. Ficou 8 meses parado na gaveta do governo. Na campanha de governador, eu falei sobre isso, o governador mandou agir, concessionou. Aí o PT ganhou as eleições, a concessionária queria abandonar o projeto. Fui no Alckmin, no vice-presidente, que é uma pessoa sensacional. Falei, vice-presidente, se a concessão não continuar, não tem mais 30 anos de mentira. O vice-presidente agiu diretamente no consórcio, manteve. Hoje eu posso dizer com clareza, eu quero ser prefeito em 2028, eu vou entregar, nós vamos entregar a linha... Qual que é a estimativa de um custo médio por quilômetro do metrô aqui? Não tenho ideia para te dizer, mas vamos colocar, por exemplo, assim, certa. Né? Vamos colocar, por exemplo, Calafate Barreiro. Nós estamos falando aí de aproximadamente 30 e poucos quilômetros, se tiver tudo isso, né? Em termos de linha, porque nós estamos falando em 2 linhas, ida e volta. Né? Você vê, nós estamos falando de 3 bilhões e 200 milhões de reais para poder fazer esse percurso de uma linha extra. Não é barato, mas é a nossa solução. Quando me falam assim, nós precisamos de metrô subterrâneo, não tem jeito, não adianta falar isso não, porque não virá, isso é mentira. Mas nós podemos ampliar o metrô até Neves? Podemos, é possível ampliar. É um metrô de superfície, está no córrego, na beira de uma vilarinho, há uma obra de engenharia possível de se fazer. Belo Horizonte hoje é possível, tem que fazer o que é possível, né? Sem ilusão, né? Olha, não é assim não, nós vamos entregar o metrô linha 2 em 2028. O que isso vai facilitar? O prefeito atual quer fazer um BRT na Avenida Amazonas, ou seja, piorar o trânsito de Belo Horizonte. Tá certo? É mais ônibus, nós não precisamos de mais ônibus, nós vamos ter a linha do metrô. Com a integração dos ônibus da região metropolitana, os ônibus Belo Horizonte e o metrô, a gente consegue segurar o valor da tarifa para ela não aumentar na base da gasolina. Você vai conseguir abrir a caixa preta? Olha,
Se você me disser onde ela está, eu só sei uma coisa, essa caixa preta da BH Trans tem muito dinheiro nela, né? Pois é, ouve-se falar tanto e... Não, o Calil prometeu abrir a caixa preta, não abriu nada. Pelo contrário, as empresas continuaram mandando. Eu sei que ela está recebendo muito dinheiro, porque o ano passado foi R$500 bilhão na caixa preta. Este ano, mais 350 milhões de reais. Pela primeira vez em 20 anos, Belo Horizonte está no vermelho, por causa de empresa de ônibus. Agora, empresa de ônibus é parte do problema, mas é parte da solução também. Não há como você abrir mão delas, não. Mas elas têm que obedecer o que a prefeitura fala. Não é elas mandarem. O metrô da capital não avançou porque as empresas de ônibus não deixaram. Porque inclusive tinha um senador que representava as empresas de ônibus em Brasília que não deixava ir. E ficou um negócio muito ruim. Porque quando eu cheguei, o metrô, a CBTU, por exemplo, estava na mão de um cunhado de um deputado e de um irmão. Desse claro mesmo senador. A história do metrô em Belo Horizonte foi uma questão política, né? Sempre foi. Sempre foi. O anel rodoviário. Anel rodoviário, a prefeitura tem muito como colaborar se ela assumir, mas não vai, o governo federal não vai passar esse anel, porque ele é parte da concessão da nova 040. A saída para o anel rodoviário é a construção de um novo anel. Uma outra pista que retire os caminhões desse entroncamento, porque ali virou a Avenida do Contorno. O governo do estado já tem licitado um novo anel que eu, inclusive, discordei do trajeto, porque, na verdade, vai piorar o trânsito em Contagem e Betim. Nós precisamos de um novo anel num arco mais amplo em que a cidade tivesse a possibilidade de se reorganizar. Mas se fizer o outro, já ajudou muito. É a única saída, Lúcio. Se falar assim, o anel rodoviário vai resolver, só resolve tirando os caminhões. Ou você proíbe os caminhões, porque não tem jeito, ou então você cria uma rota alternativa para eles. Tem uma saída, é você fazer por cima, fazer igual nos Estados Unidos. Faz um elevado e corta esse elevado numa via expressa até o final. Mas quanto custa isso? Inviável. É inviável, Belo Horizonte não tem. Agora, a solução para o anel, ela depende... Poder municipal, estadual e federal. Está bastante longe, né? Não, é um imbróglio, vamos dizer assim, que a gente precisa melhorar, porque todo dia morre gente lá. É um negócio absurdo. Mas se vier para a mão da prefeitura, pelo menos nós podemos fazer um planejamento para o anel. Só que o governo federal, dentro dessa questão da concessão, quer entregar o anel para as novas concessionárias, né? Eu espero que dentro do projeto das concessionárias esteja, sim, a duplicação em boa parte para a gente garantir mais segurança. Agora, a gente pode ali, com muita tranquilidade, fazer os alertas de segurança ampliarem, né? Porque o problema são os caminhões que descem ali feito malucos. Os paliativos, né? Por exemplo, na Nossa Senhora do Carmo, teve muito acidente com o caminhão que descia errado do anel. Sim. Depois que a BH Trans colocou lá um carro, ficou lá o tempo todo, isso acabou. Né? Você tem, inclusive, um alarme que detecta a entrada de caminhão que imediatamente aciona, ou acionava, né? Porque do jeito que a cidade está sucateada, eu acho que isso deve ter até acabado. Acho que algumas poucas medidas que foram tomadas já ajudaram, né? Com a questão do escape. Ali, né? Já ajudou. Já ajudou, porque a gente já viu algumas imagens, né? Que certamente causariam acidentes. O ideal é cercar lá em cima. Não deixar. Não deixar descer em velocidade como eles descem. Ali a vigilância ela tem que ser absoluta 24 horas. Isso é possível de fazer de uma forma muito fácil. A prefeitura pode ajudar muito nisso. Carlos, é muito bom o nosso bate-papo. Eu queria tocar 2 temas com você para a gente encerrar. Sua ligação com a família, que eu sei que é muito forte. Sim. Né? Você traz esses valores, né? E esses valores eles não são deixados de lado na vida pública. Né? Sou avô, né? Passou rápido demais. Já sou avô de uma neta de 18 anos e um rapaz de 16. Filhos da minha filha mais velha, que é advogada, servidora pública. Estou até querendo que ela saia para me ajudar, né? Porque eu quero que ela ajude a tomar conta daquilo que eu construí em termos de negócios e tudo. Ela tem condição de me ajudar. E o meu filho, que é advogado também, mas é deputado federal, sim, e que tem uma vida própria, né? Eu aprendi uma vez, e é verdade, que as meninas, quando crianças, tentam de toda maneira não imitar as mães, né? Mas acabam como elas no final. Ficam muito parecidas. Os meninos imitam a gente muito quando é pequeno, mas quando eles crescem, eles viram outras pessoas. E é verdade que é uma necessidade, né? Meu filho é um profissional hoje na política que está muito desenvolto, né? Tem um orgulho enorme quando observo, né, o trabalho dele. Ele não perdeu a sensibilidade e principalmente não perdeu o senso de princípios, que é algo que eu converso muito com ele. A política, a gente precisa tomar cuidado para ela não estragar a gente. Porque se a gente começar a ser como os outros, não cumprir palavra,
começar a observar o próprio bolso e usar a política como degrau, a gente se torna igual a todo mundo que está aí. E não pode ter concessão nisso, né? Não, a gente precisa ter, como cristãos, você sabe do que eu estou falando, a gente tem princípios que, eu até, isso é um ponto meio polêmico, porque eu falo muito, igreja não é partido político. Nós somos uma frente de princípios, e esses princípios aí não pode abrir mão deles, porque são eles que tornam uma sociedade mais igual, mais equilibrada e mais misericordiosa. A gente tem que ter. Eu queria encerrar exatamente falando disso, né? Dos princípios e valores cristãos, né, que você traz com você, né? E também, assim como os valores de família, né, que se confundem, se fundem, né? São levados para a vida pública, a vida profissional também, né? E como que é trazer esses princípios num meio tão complicado, para usar uma palavra mais amena? Olha, eu vou te dar um exemplo. É você chegar em casa e achar sua neta chorando. O que está acontecendo? Ô vô, estão falando mal de você aqui na rede social e eu estou com raiva. O que estão falando de mim aí, filho? Ah, estão falando que você fez isso, você fez aquilo outro. Aí eu falo assim, deixa eu te falar uma coisa. Você acredita nisso? Seu avô faz isso, dessa maneira. Mas isso machuca a gente. Porque uma neta abre um perfil, aí aparece um maluco com grupos de malucos para poder ir lá atacar você. A política tem esse lado cruel, não é? É muito ruim. E isso é esquerda e direita. Sim. Não é um dom de um ou de outro, não. A extrema-direita não respeita ninguém, e ela é muito presente em Belo Horizonte hoje, né? E a extrema-esquerda também não respeita ninguém. Sabe, um acusa o outro de intolerância, mas os dois são extremistas e intolerantes. Esse lado da política é um lado muito ruim. Então você tem que ter muita transparência nas questões do que você faz dentro da sua casa, porque eles são cobrados. Minha mulher, ela é diretora de entidade, ela trabalha no desenvolvimento de mulheres empreendedoras, ela sente isso na pele o tempo inteiro. Só que ela se posiciona com muita firmeza, porque, olha, eu estou na política há 5 anos. Eu não respondo a nenhum inquérito, nunca fui investigado por absolutamente nada. Ano passado fui eleito o melhor senador do Brasil em transparência de gastos, de gabinete e apresentação de leis. Isso é algo que está aí estampado, Sim. Mas não sai na imprensa, porque é a minha obrigação. Agora, deixa eu ser investigado, deixa eu ser se meu nome não vai estar estampado o tempo todo. Parece que se torce. Na manchete. Se torce para a política dar errado. Né? A visão nossa é a seguinte: o político tem que dar errado. Isso é muito ruim. Porque se não for pela política, não tem remédio em posto de saúde, não tem médico, não tem escola. É a política que decide tudo isso. Sabe? E esses princípios nossos são muito, muito claros. Tem uma passagem bíblica que para mim, ela é muito importante. Está no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 23. Isaías abre o ministério dele criticando os políticos. Isaías diz o seguinte: os teus príncipes são corruptos, dados a presentes e propinas. Não chega até eles o clamor da viúva e dos órfãos. Jesus falava isso o tempo todo, sobre os órfãos, as viúvas, porque essa gente clama a Deus por justiça. E ficavam à margem da sociedade naquela época. E eu lhe falo, Deus não vai mandar o maná do céu para ninguém. Por isso é que a Bíblia fala, orai pelas autoridades, porque as autoridades são constituídas. Então, se uma autoridade tem sensibilidade, as coisas funcionam. Agora, se é só conchavo político, como está acontecendo em Belo Horizonte, a cidade sofre. Por que as pessoas têm tanto desânimo da política? Porque só se fala em interesse partidário, particular. Eu vou agora para a disputa. Vou colocar o que eu estou colocando aqui. Se der certo, ganhar ou perder, eu fiz a minha parte, ô Lúcio. E daqui a 2 anos eu sou senador, não sei se vou candidatar de novo ou não, mas ninguém vai poder virar para mim e falar assim, você não fez a sua parte. Sim. Eu fiz a minha parte, velho, e fiz muito bem. E tenho feito, sabe como? Eu deito a minha cabeça no travesseiro e durmo, até que esses dias eu não tenho dormido, não. Eu tenho pensado demais. Mas a minha consciência é muito tranquila, de que eu não envergonhei o Evangelho, não envergonhei a minha fé e não envergonho quem votou em mim. Posso até ter deixado a desejar em muitas coisas, porque o pessoal fala assim, você sumiu. Sumi. Por que eu sumi? O que faz um senador? As pessoas não sabem o que faz um senador.
Falar, você sumiu. Sumi mesmo, eu não estou mais na televisão, não estou no rádio, mas eu estou visitando o interior, eu estou trazendo os recursos para Minas Gerais, eu estou buscando... Pandemia, Lúcio, o governo de Minas Gerais estava totalmente morto. O governo não tinha condição de atender ninguém. O governo era um governo totalmente inoperante. Os hospitais de Santas Casas, que em Minas Gerais são 300 e tanto, o maior número de Santas Casas filantrópicos do Brasil está aqui. Os hospitais iam desesperados a Brasília pedir ajuda. No meu gabinete, durante a pandemia. Santas Casas importantes, como Passos, Poços de Caldas, hospitais quebrados, falidos. Nós tiramos 53 da falência. 53. E Minas... Isso não aparece, né? Não aparece. Então, eu não deixei... Olha, eu falo não porque eu, como vice-líder do governo, não deixei faltar remédio em nenhum hospital. Era meu gabinete que conseguia, lá em Brasília. A minha equipe toda trabalhando com o Ministério da Saúde. Nós refinanciamos os hospitais e reinvestimos nos hospitais. Respiradores, não faltou nada para Minas Gerais. Senador da República, Sim. fazendo o meu papel de senador da República. E isso, sabe, essa percepção é o que eu falo com a minha equipe. Gente, nós temos que levar para as pessoas o que nós fizemos. Porque se eu mostrar para as pessoas por que eu fui eleito o melhor senador, não é porque eu sou bom, não. É porque eu fiz a minha parte na política. E é difícil acreditar que um político faça isso. E tem gente que faz, velho. Eu tenho colegas em Brasília que, como eu, se esforçam demais para poder servir bem a população. Mas nunca que nada está bom. É um negócio... O ponto que você tocou, acho fundamental, né? E quem tem esses valores cristãos, né? Para você poder mudar, você tem que estar lá dentro. Então, fazer parte da política de forma efetiva Sim. e partidária, porque não tem como fazer política sem partido, também é necessário, né? Então, é preciso desse engajamento, dessa possibilidade de mudança. E isso é muito... Isso assim, claro que a gente nunca se compara. Sim. Mas quando a gente estuda o Evangelho, quando a gente estuda o ensinamento bíblico, a gente percebe isso. Sabe, quando o demônio leva Jesus ao pináculo do templo, diz assim, tá vendo esse reino aí? Ó? Isso aí tudo me foi dado. Né? Eu te dou se você se prostrar. A política é assim. Você chega lá, né? É gente para poder fazer tudo. Aí você começa a ter um senso de poder que você tem que tomar cuidado com ele. Porque você começa a achar que você chegou no paraíso e não é. Aí você começa a trazer uma proposta de um determinado setor. Se ganhar vai acontecer isso. Aí você começa a ver que ao contrário, né, de defender o interesse da população, você está defendendo o interesse de grupos. E isso é forte demais. Mas para que se junte, e na política, no meio empresarial, qualquer outro meio, para fazer o mal é muito fácil. Né? Juntar para fazer o bem sempre é mais difícil. Porque as pessoas aí, não sei se a gente entrar tanto nessa seara, mas o que o mal mais quer é que ele não seja percebido. Quando ele não é percebido, ele se junta e quando se percebe é tarde demais. Você e a natureza humana nossa é uma natureza, né, de fraquejar. Mas a palavra diz que o justo cairá, mas não permanecerá, né, em queda, porque Deus é quem levanta. Mas às vezes a gente luta muito, ganha batalhas, mas tem hora que a gente tem vontade de estar dentro da caverna, igual o Elias, o profeta. Assim, Deus, me deixa quieto aqui, porque aqui eu não tenho dor de cabeça. Não é? E Deus fala com você, eu não te pus aí para isso. Exato. Né? Eu te pus para você enfrentar os problemas. Então a gente tem que levantar, sabe, bater a poeira e enfrentar o problema. Porque muitas situações que a gente já viveu hoje, por exemplo, salvaram vidas. Pessoas que da área da saúde, essa questão do Covid, por exemplo, né? A gente não tem noção da quantidade de pessoas que nós salvamos ao tirar esses hospitais da falência, hospitais abandonados. Eu cheguei numa cidade chamada Guanhães, vou lhe contar esse caso aqui, porque marcou muito a minha trajetória. Do lado lá onde eu nasci, em Braúnas. Eu fui convidado a visitar a Santa Casa, o Hospital de Guanhães, porque estava numa situação muito ruim. Só que eu cheguei lá e vivenciei o que há de pior na política. Porque eu cheguei lá pelas mãos de vereadores da oposição e estava lá a prefeita me esperando. A prefeita foi me levar para poder ver a situação. Quando nós entramos numa sala, estava um médico com uma senhora numa maca. Aí a prefeita falou para o médico, olha, o doutor, esse aqui é o senador Carlos Viana, está nos visitando. O médico virou para mim e falou assim, essa senhora aqui acabou de morrer por causa de vocês, políticos.
Eu não consegui fazer um exame, eu não tive como levá-la para lugar nenhum. Essa mulher morreu. Vocês políticos é que são culpados dessa morte, o médico. Eu tinha tomado posse em fevereiro, isso era março. E ele virou para mim e falou assim, tem 3 meses que o meu salário não sai, o senhor está vendo aqui a situação que eu estou trabalhando aqui. Eu ia falar o que com o médico? Ele estava certo. Claro. Ele estava certo. Né? Então ali, eu saí dali dizendo o seguinte, olha, eu vou trabalhar para isso não acontecer de novo. Só que houve um problema. O hospital, a gente não conseguia ajudar porque a prefeita é contra o grupo que administrava o hospital. Então o dinheiro público não chegava por conta de uma disputa política idiota. Que infelizmente... E isso não aconteceu só lá, não. Isso aconteceu em várias cidades de Minas Gerais. Que eu mandava o dinheiro à oposição e o prefeito não cadastrava o dinheiro. Belo Horizonte, eu mandei R$650 mil para assistência social, a prefeitura devolveu o dinheiro. Devolveu os R$650 mil. Por quê? Porque eu mandei o dinheiro. Eu fiz uma quadra aqui, nós fizemos uma quadra aqui no Santa Lúcia, para a população. A quadra foi inaugurada sem ninguém ser convidado. Por quê? Porque o dinheiro foi mandado para a gente poder ajudar a comunidade. Está lá a quadra funcionando nos predinhos. Essa política, Lúcio, é que acaba com a gente no Brasil, cara. Alguns dirão que tem que ter resiliência, mas eu acho que tem que ter fé. Por isso que eu falo, tem hora de dar vontade de ficar dentro da caverna. Mas tem que ter fé e seguir em frente. Carlos, obrigado você. Por mais esse momento de companhia. Vamos lá. Te desejo aí boa sorte. Deus quiser. Que Deus lhe coloque o caminho que é necessário. Vamos lá, vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos construir esse... Não tem nada escrito, não. Nós é que vamos construir esse futuro. É isso aí. O Estante Podcast fica por aqui. Nos acompanhe nas redes sociais, no YouTube. E até o próximo programa. Um abraço.